Nesse texto dessa lição, essa nossa segunda lição do terceiro trimestre, o único Deus verdadeiro e a criação. Tivemos vendo a semana passada a inspiração divina e a autoridade da Bíblia. A outra semana estaremos vendo a Santíssima Trindade, um só Deus em três pessoas, depois o Senhor e Salvador Jesus Cristo, a identidade do Espírito Santo, a pecaminosidade humana e a sua restauração a Deus, e assim por diante ao longo desse trimestre. Então, esse estudo, essas lições são o fundamento da fé cristã. É a base, a estrutura, são pilares da nossa fé, a razão da nossa fé, esses estudos sistemáticos da Palavra de Deus. Como diz aqui o texto aqui desse trimestre, assim cremos. Para nós crermos, nós temos que ouvir. E ouvindo e crendo, assim vivemos, temos que viver também, senão não terá efeito em nós a palavra de Deus. Talvez você venha a razoar no teu coração, mas eu já conheço tudo isso, eu já ouvi tudo isso. Mas, como diz ali no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 13, verso 17, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Se você já está sabendo, então você deve estar vivendo e praticando essa palavra para ser bem-aventurado, ser abençoado, mais que abençoado pelo Senhor. Esse texto, o único Deus verdadeiro e a criação, o texto áureo, que se encontra em Marcos 12, 29, e Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não há outro Deus, só deuses com letra minúscula. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Essa doutrina de Deus é vasta e nem mesmo os grandes tratados de teologia conseguem esgotar o assunto. Eu peguei aqui algumas definições. O que Deus é? Quem pode descrever Deus? Ele é o Criador. Como é que a criatura vai descrever a Deus na sua totalidade? É impossível isso aí. Mas dentro do que nós conhecemos, à luz da palavra de Deus, podemos falar algumas coisas. E uma declaração aqui do breve catecismo de Westminster, provavelmente a melhor definição sobre Deus que o homem já fez. Assim disse o pastor e escritor Charles Roger, do século passado, um homem estudioso, erudito na palavra de Deus, e ele faz essa definição aqui com relação a Deus. Deus é espírito infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade, verdade e amor. Aqui ele resume dentro das nossas limitações, a definição que Deus é, né? O enfoque dessa lição é a unidade de Deus, o monoteísmo judaico-cristão e a obra da criação. O nosso objetivo é mostrar que há um abismo intransponível entre o criacionismo e o evolucionismo. Não há na Bíblia espaço para a teoria da evolução nas suas diversas versões. Com certeza, essa doutrina evolucionismo é um intento maligno para tirar Deus da história, apagando a sua glória como Criador de todas as coisas. Ele é o único Deus verdadeiro. Esta declaração que lemos no texto áureo, esse trecho da palavra do Senhor, onde Jesus fala ali, é o Shema, que é conhecido na tradição judaica. Esse Shema, essa palavra é o imperativo de um verbo hebraico que significa ouvir, obedecer, o qual inicia o versículo que se tornou, ao longo dos séculos, a confissão de fé dos judeus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Está lá em Deuteronômio 6,4. Jesus tão somente repetiu essa fala em Deuteronômio ali, o Shema. Isso é conhecido de todo judeu. É o judeu cristão, que tem judeu cristão, que é a minoria, infelizmente, até os nossos dias. A grande maioria são judeus ortodoxos, judeus que esperam a vinda do Messias ainda, mas mesmo esses judeus,
eles têm entendimento desta fala aqui. O Senhor é o único Deus, é o Senhor. A cláusula final é o único Senhor, também se traduz por o Senhor é um. Há vários textos na Bíblia, a palavra de Deus, que dão esse entendimento. Por exemplo, em Salmos 86, no versos 10, porque tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Essa é a nossa crença como cristãos evangélicos. O monoteísmo é a crença em um só Deus e se distingue do politeísmo, que é a crença em vários deuses. As principais religiões monoteístas do planeta são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, mas o monoteísmo islâmico não é bíblico. O cristianismo, você vê em 1 Coríntios 8,6, o apóstolo Paulo fala ali, todavia para nós há um só Deus, ao passo que o Deus Alá, o Deus dos muçulmanos, é outro Deus, e não o mesmo Deus Yahvé da Bíblia. Alá era um dos deuses da Meca pré-islâmica, um Deus com uma letra menor, uma letra pequena, da tribo dos Coraitas, de onde veio Maomé, que o adotou como a divindade de sua religião. O nome Alá não vem da Bíblia e nunca foi conhecido dos patriarcas, nem dos reis, nem dos profetas do Antigo Testamento, e menos ainda dos apóstolos do Senhor Jesus. Os teólogos muçulmanos se esforçam para fazer o povo crer que Alá é uma forma alternativa no nome de Deus Yahvé de Israel, mas evidências históricas e arqueológicas provam que Alá não veio dos judeus nem dos cristãos. Então, deduz-se que Alá não é Deus. O monoteísmo judaico-cristão. Jesus não somente ratificou o monoteísmo judaico do Antigo Testamento, como também afirmou que o Deus Yahvé de Israel, mencionado em Deuteronômio 6,4, Jesus expressa essas palavras no nosso textuário do estudo desta manhã. Esse nome Yahvé é o mesmo Deus que ele revelou à humanidade. Em João 1,18, a Bíblia diz, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então Jesus, quando nasceu aqui nesta terra, e quando você olha ao Senhor, você vê a Deus. Quando você olha a Jesus, você está vendo a Deus. Quando Jesus faz aquela declaração em João 10,30, eu e o Pai somos um. Então você vê a Jesus, você vê a Deus. Então Deus nunca foi visto por alguém, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer, quando ele habitou aqui na terra. Então, assim o Deus de Israel é o mesmo Deus do cristianismo, é o nosso Deus. E o apóstolo Paulo pregava para os judeus e gentios o mesmo Deus revelado por Jesus. Isso você vê em Atos capítulo 22, a partir do versículo de número 12, onde diz assim, e um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me, Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora ouvi. E ele disse, o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca. Então o apóstolo Paulo teve essa experiência gloriosa na sua conversão, onde Deus o chama ali naquela estrada de Damasco e faz uma transformação radical na vida deste homem que era um perseguidor da igreja, a ser um dos maiores apóstolos, dos maiores servidores da igreja do Senhor, o qual desfrutamos das bênçãos das suas cartas, das suas doutrinas. Um homem que tinha o amor de Deus plantado no seu coração e sentia pelos seus irmãos ali, compatriotas, de estarem longe de Deus, o judeu ortodoxo que está longe de Deus. E como eu falei, muitos até os nossos dias não creem
em Jesus Cristo, aguardam um Messias que para eles ainda não chegou. E ele diz aqui em Romanos, no capítulo 10, o sentimento do apóstolo: os judeus rejeitam a justiça de Deus. Ele diz assim: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Jesus Cristo. Jesus veio, cumpriu a lei integralmente, é o fim da lei. Em Jesus a lei foi cumprida. E para a justiça nossa, Jesus é a nossa justiça. Todo aquele que crê no sacrifício de Jesus Cristo. E é nosso desejo, é a nossa oração nesta manhã que os judeus, os israelitas, aqueles que moram não somente em Israel, mas muitos espalhados pelo mundo, venham um dia abrir os corações e ter o entendimento que Jesus, o Messias ao qual eles esperam, já veio, já esteve aqui, já dividiu o nosso tempo em antes e depois dele, e possam recebê-lo como Senhor Salvador e ter também esse privilégio que a igreja tem hoje, composta de gentios, que foi enxertada na videira verdadeira em Jesus, só fazer parte também deste grande grupo de irmãos e irmãos na face da terra que estarão um dia habitando nos céus. A criação e o evolucionismo, o modelo criacionista. O criacionismo é a posição que propõe ser a origem do universo e da vida, resultado de um ato criador intencional. Não foi por acaso que tudo que nós vemos na nossa natureza estão aí. Tudo foi obra e criação de Deus no dia, no momento ao qual Ele determinou, pela sua soberania, seu poder, de criar todas as coisas. Essa cosmovisão é encarada com suspeita porque a comunidade científica, incrédula, a considera uma proposta meramente religiosa. É verdade que a explicação religiosa tem por base a fé. Hebreus 11, 3, sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus criou todas as coisas, enquanto a explicação científica se fundamenta na evidência empírica. A evidência empírica significa provas por A mais B para se chegar a uma conclusão. Então, Deus não se preocupou em provar por A mais B que Ele é o Criador. Ele simplesmente fez todas as coisas do nada, céus, terra, mar. E elas estão aí para nos mostrar e provar que Ele é o Criador de todas as coisas. Em Salmos 19, no versículo de número 1, diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, Deus não aprove ao Senhor nos mostrar de uma outra maneira, ou querer nos comprovar por A mais B que Ele é o Criador. Mas eu penso, eu entendo como é que o Criador vai mostrar na extensão da totalidade da sua obra para a criatura, um ser finito, pequeno, falho que somos nós. Como é que ele vai conseguir fazer isso? Ele não vou dizer que Deus não tem condição, porque Deus é Deus, Ele pode todas as coisas, mas uma maneira até coerente e lógica de se raciocinar, nós podemos chegar a esse entendimento. Se você vê, dando um exemplo simples, uma criança de 2 anos de idade que você senta com ela numa mesa e pega um computador com as coisas mais complexas dele e começa a ensinar para essa criança, com certeza será infrutífero esse seu esforço para ensinar essa criança. Ela não vai entender, ela não tem a capacidade ainda de entender a extensão dessa tecnologia. De uma maneira bem simples, eu posso ver até
um embasamento bíblico aqui em Jó, no capítulo 38, quando Jó questiona a Deus com relação ao seu sofrimento, e Deus começa a falar com Jó. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei e tu responde-me. Deus agora ele chama Jó para um particular ali, uma conversa tete a tete ali com Jó, pela sua misericórdia, sua bondade, ele resolveu fazer assim. Eu vou perguntar algumas coisas para você, você vai me responder. E ele começa: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência, quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina. Vamos parar por aqui, porque você vai ao capítulo 38, entra o 39, vai, e Jó começa a encolher ali, né? E Deus não responde para ele não, quem fez isso. Deus não dá, olha, fui eu. Não, Deus não está preocupado com isso. Eu sou, Ele é, e nós cremos pela fé, entendemos, e o Espírito de Deus nos mostra e nos revela as coisas espirituais. Mas Deus fecha aqui com Jó, não falou para ele as perguntas que ele fez, não respondeu, e também nem falou o motivo do sofrimento dele, que Jó estava passando. Ele não falou nada. Tem coisas que Deus não nos fala, tem coisas que Deus fala, tem coisas que Deus não nos fala. Que aquilo que Ele não nos fala, tão somente temos a segurança de crer no Senhor, que Ele tem um controle de todas as coisas, e aquietai-vos e saber que eu sou Deus, como diz o salmista, Salmo 46, você que passa por dificuldade, problema, tribulação, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se os problemas, dificuldades não são consequências de erros nossos, de pecados nossos que devem ser corrigidos, e são corrigidos também pela palavra de Deus, fiquem em paz. Deus sabe todas as coisas, nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Sabemos que descobertas ao longo dos séculos confirmam que causas inteligentes, empiricamente detectáveis através de pesquisas, são necessárias para explicar as estruturas biológicas ricas em informação e a complexidade da natureza. Esse conceito é conhecido como design inteligente. O modelo científico do design inteligente propõe que o mundo foi criado, mas não tem como provar em laboratório que Deus o criou. Então, parece difícil ao homem incrédulo reconhecer que Deus foi o Criador dos céus e da terra. É mais fácil crermos do que ficarmos conjecturando tantas coisas. E aí a dureza de coração do homem. Há um ser superior, existe um arquiteto, existe um Criador, só que não crê firmemente no Criador. Ele quer alguma prova concreta, como acabamos de falar. Como é que nós vamos entender a criação, não digo da terra, do universo, de todas as coisas, com a nossa mente tão pequena, tão de uma maneira que naturalmente não chega à abrangência da mente do Criador. Então nós temos que confessar Ele é o Senhor, Ele é o Criador, Ele é o nosso Deus, o único Senhor, e estamos satisfeitos com isso, com relação à criação. Tem um módulo evolucionista, uma teoria que nunca se sustentou cientificamente, apesar de sua aparência científica. Paulo fala em 1 Timóteo, capítulo 6, versos 20, ele diz assim: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. Ela tem por base pressupostos naturalistas, os evolucionistas, entre os quais a proposta darwinista de Charles Darwin, o pai da evolução, da seleção natural,
se destaca como principal mecanismo evolutivo. Mesmo assim, tem que haver um princípio de todas as coisas para que a partir daí ocorresse a evolução dessas primeiras coisas. E o princípio de todas as coisas, a Bíblia nos mostra, responde. Em Gênesis capítulo 1, no versos 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Não havia nada até então ele criou, ele é o Criador. Então o evolucionismo é que as coisas que já estavam aqui, de alguma forma apareceram aqui, elas vão acontecendo a evolução e vão se aperfeiçoando ao longo do tempo, em milhares e milhões de anos, como dizem alguns cientistas. Mas, na verdade, uma primeira coisa para aparecer aqui tem que haver aquele que colocou essa coisa aqui. Então, não tem como você estar crendo nessa teoria evolucionista. Se vem tudo fazendo a evolução de uma coisa criada, quem criou essa primeira coisa? Então, não dá como nós chegarmos a uma boa conclusão. O naturalismo, a hipótese mais aceita para explicar o evolucionismo, ensina que os organismos biológicos existentes evoluíram em um longo processo, nós estávamos falando, através das eras. É a cosmovisão favorável à ideia de que o universo e a vida vieram à existência por meio de processos de geração espontânea, sem intervenção de um ato criador, isto é, eles teriam evoluído até a complexidade atual por meio da seleção natural, a teoria da sobrevivência dos mais fortes. Mas tudo isso não passa de mera teoria, que nunca pôde ser confirmada. O evolucionismo ateu exclui Deus da criação. Podemos dar um exemplo muito simples, um relógio que você vê, que tenha o seu mecanismo, o seu maquinário na parte interna dele, alguns relógios na parte de baixo dele é vidro, e você vê aqueles maquinários ali funcionando, né, girando, com peças micro peças, né, tão pequenas ali. Então, quando você olha aquilo, vem na sua mente, em consequência dessa sua visão, que alguém com uma certa inteligência produziu esse objeto aqui. Isso é natural, isso não foi processo de uma evolução que aconteceu aquilo. Não, alguém criou esse relógio. Então, se nós vamos pensar num âmbito muito maior, com certeza, vendo os céus, a terra, as estrelas, os astros, os planetas, em lugares do universo que o homem nem conhece ainda, funcionando tudo como um relógio, tudo de uma maneira extraordinária, não se tem explicação para tudo isso. Tem que haver alguém superior que fez tudo isso e que conserva tudo isso. Ele cria e sustenta tudo isso. Essa é o entendimento que nós temos, é uma coisa coerente até. Existe um Criador dos céus e da terra. As coisas não aconteceram de repente, não. Existe um ser superior. E este ser superior se revelou em Jesus Cristo. Nós vamos estar vendo a criação do universo, a criação do ser humano, e conhecemos a Deus, como falamos no início, na introdução desse estudo, vendo Jesus habitando aqui entre nós, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, vemos a Ele aqui, vindo a esta terra com um propósito de salvar aqueles que se haviam perdido e estavam longe, afastados de Deus. Mas a criação, nós entramos nesse terceiro tópico da criação do universo. Deus criou o universo do nada. É o chamado creatio ex nihilo, da teologia judaico-cristã revelada na Bíblia. Criou do nada. A narrativa do primeiro capítulo de Gênesis é entendida à luz do contexto bíblico, o ponto de partida da criação, que é em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. O verbo hebraico criou é bará, e esse apresenta características
peculiares. O sujeito da afirmação é sempre Deus, o Deus de Israel, e nunca foi aplicado a deuses estranhos. É um termo próprio para referir-se à ação criadora de Deus, a fim de distinguir-se de toda e qualquer realização humana. Aprove ao Senhor num determinado dia, num tempo, no espaço de tempo, de criar todas as coisas do nada. Essa ideia do fiat, na criação divina, ou seja, do faça-se, é apoiada em toda a Bíblia. Deus trouxe o universo à existência do nada, de maneira instantânea, pela sua soberania e livre vontade. Há muitas bases bíblicas, mas podemos ver os Salmos 33, no versos 9, onde a Bíblia diz: porque falou, se referindo a Deus, ao Criador, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Você vê também Apocalipse, no capítulo 4, no versículo de número 11, veja como está registrado aqui: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Você vê o entendimento do começo ao fim da Bíblia, do princípio ao fim. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o criador de todas as coisas. A narrativa da criação em Gênesis, você vê, está na nossa revista aqui, na página 14, página 15, o autor faz um resumo aqui, um relato do resumo da criação, para termos entendimento do dia a dia, o que ocorreu em cada dia nesta criação. No primeiro dia, Deus trouxe à existência a luz, em Gênesis 1:3. No segundo, criou a expansão ou firmamento, versículos 6 a 8. No terceiro, disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca, no verso 9. A essa porção seca ele chamou terra, e ao ajuntamento das águas, mares, no verso 10. Ainda no terceiro dia surgiram os continentes com seus relevos e a vegetação, versos 9 a 13. Os corpos celestes, o sol, a lua e as estrelas aparecem no quarto dia, versos 14 a 19. As aves e os animais marinhos surgem no quinto dia, versos 20 ao 23. Então você vê que de passo em passo, Deus foi cada dia, pelo poder da sua palavra, poder, a voz, a palavra de Deus, o verbo divino, fazendo com que todas as coisas fossem criadas. Aí, quando chega na parte da criação do ser humano, a gente vê o carinho todo especial, o cuidado de Deus. Até então, Deus fazendo pelo poder da sua palavra. Agora, Deus, num particular, diferenciado conosco, seres humanos, a coroa da criação, o ápice da criação de Deus. Deus vai com as suas mãos ali, em Gênesis 1:26. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Agora não foi pelo poder da sua palavra, foi com as suas mãos. Ele nos moldou do pó da terra e soprou o espírito de vida em nossas narinas, e somos seres viventes. A raça humana teve sua origem em Deus através de Adão. Somos descendência de Adão. Paulo fala isso no seu discurso ali no Areópago, em Atenas, no capítulo 17, no versículo 26, ele explica ali: de um só fez toda a geração dos homens, se referindo a Adão, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Ele vai descrevendo ali: o ser humano foi criado no sexto dia, coroa da criação, o ápice da criação de Deus, recebeu de Deus a incumbência de administrar a terra e a natureza. Você, meu irmão, minha irmã que nos ouve onde você está, você é o melhor de Deus, você é a coroa da criação, você foi criado para o louvor da glória de Deus. Você tem consciência disso? Você já entregou a sua vida nas mãos do Senhor em gratidão, não só pelo Senhor como Criador,
mas também quando nos afastamos de Deus pelo pecado, em Jesus Cristo, que nos deu a grande vitória de salvação, já reconheceu a Ele também em gratidão como o Senhor e Salvador da sua vida? Então, faça isso, e o mais rápido possível, porque é em vida que damos esse passo de fé. Reconhecendo que somos pecadores e carecemos de um Salvador, que é Jesus Cristo. O homem não é meramente um animal racional, mas um ser espiritual, criado à imagem e semelhança de Deus. Essa frase, façamos o homem, que falamos, vamos fazer o ser humano, pois o termo hebraico usado para o homem é Adão, e significa o gênero humano, macho, fêmea. Esse ser humano recebeu diretamente de Deus o sopro em suas narinas, Gênesis 2:7, que diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, os ensinos inadequados sobre Deus e o Senhor Jesus Cristo exigiram da igreja, desde muito cedo, uma definição sobre o assunto. Os principais credos iniciam declarando que Deus é o Criador de todas as coisas no céu e na terra. Trata-se de um resumo do que ensina a Bíblia desde Gênesis até Apocalipse. Era uma resposta aos diversos conceitos errôneos dos gnósticos sobre Deus. Esses gnósticos, uma seita herética que surgiu nos primeiros séculos da igreja cristã, eles não criam na encarnação de Jesus. Diziam também que a causa do mal é a matéria. Para o homem, o mal moral vem de seu corpo, de onde fica eliminada toda a noção de responsabilidade pessoal. Não tem nada a ver com a verdade isso aqui. São coisas espirituais, não é o corpo. São marcas e DNA no nosso sangue, do pecado do primeiro casal ali no Éden. Nós nascemos em pecado. Então, o contexto hoje exige uma resposta firme. São muitos desafios da Igreja do Senhor em nossos dias. Devemos estar preparados para combater a indiferença religiosa, o ceticismo à nossa volta, que tanto tem contaminado vizinhos, colegas, escola e também do trabalho, pessoas do nosso convívio, do nosso particular, que creem em tantas coisas que são vãs e não creem naquele que é o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Que Deus use as nossas vidas como um testemunho vivo para que as pessoas vejam em nós a transformação que o Senhor fez e continua fazendo no nosso aperfeiçoamento, a nossa santificação, e sejam assim movidos pelo Espírito de Deus a também crer no Senhor Jesus Cristo e recebê-lo como Senhor, como Salvador, o único Deus verdadeiro. E a criação é Deus, Criador dos céus e Criador da terra. Vamos estar orando, um estudo, um resumo, um simples resumo, mas muitas coisas podem ser, os irmãos professores, pode ser aprofundada aqui, alguns tópicos aqui, e detalhados, né, com mais coisas, enriquecendo mais ainda o seu estudo. Você que não tem vindo, não tem participado da escola bíblica, não deixe de fazê-lo. Venha, talvez você, como eu falei no início, mas eu já conheço, né, já tenho ouvido tantas vezes, mas sempre estará acrescentando alguma coisa. E se você já conhece, se você já sabe, como eu falei também no início, João 13:17, se saber essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Sempre estar confirmando a nossa fé no Senhor, uma fé crescente, não ter uma fé estagnada. Então vamos orar e agradecer ao Senhor esse espaço, essa liberdade que temos de falar com relação às maravilhas da palavra de Deus. Oremos ao Senhor. Senhor, Deus
Santo de Israel, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, como temos visto nesta manhã. O Senhor é o Criador do universo, o nosso Criador, o nosso Redentor, aquele que nos comprou com alto preço de sangue. Nós somos eternamente gratos a Ti, Pai, por tão grande vitória conquistada ali no Calvário. Abençoa cada um dos nossos irmãos que tem nos ouvido, que o estudo da Tua Palavra, através da Escola Bíblica, da revista que temos ministrado aqui nesta manhã, seja sempre, Senhor, na vida de cada um dos irmãos, um desejo e a vontade de buscar, Senhor, mais de Ti, através desses estudos, Senhor, que homens, mulheres preparadas têm feito e têm dado como um banquete para que venhamos desfrutar, Pai. Que não venhamos desprezar, que não venhamos não participar, mas que venhamos estar presentes, querendo aprender, Senhor, na escola bíblica. Que não seja algo rotineiro, algo de mesmas coisas, algo que não tenha novidade no conhecimento da Tua Palavra, porque o Senhor, como eu disse, sempre tem algo mais a acrescentar à nossa fé. Que seja um estímulo e incentivo, Pai, tudo que temos feito, trazendo esse resumo desse estudo, Senhor, um incentivo, um estímulo ao Teu servo, à Tua serva que nos ouve, para estar participando, ouvindo, e também aquilo que o Senhor tem falado aos Teus servos, trazendo também para enriquecer a escola bíblica, Pai. Sabemos que num culto, numa pregação, não pode se interpelar o pregador, mas na escola bíblica temos liberdade de falar aquilo que o Senhor tem falado conosco. Confirma no coração dos Teus servos a Tua Palavra, que tem acrescentado a fé dos Teus servos, firmado na fé. O Teu nome, Pai, em todas as coisas venha a ser engrandecido e exaltado através das nossas vidas, Pai. É o desejo, é a nossa oração, a nossa vontade, Pai. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.